Oi, tudo bem? Então, vamos começar mais um vídeo de expressões e palavrinhas do Quebec? Então vamos lá. A gente começa hoje aqui com alguns artigos, né? Então vamos lá. Os artigos no francês standard seriam os definidos, né? Seriam le, la e li. No francês do Quebec, eles vão se transformar desse jeito aqui, ó. Um L com apóstrofo, o A com apóstrofo antes do A e o ES com apóstrofo antes do ES, tá? Então, botei aqui alguns exemplos, ó. Exemplo 1. As-tu vu a robe qu'elle porte? As-tu vu a robe qu'elle porte? Esse A seria la robe, né? Que elle porte. Elle, aqui seria o pronome pessoal, também transformado em A. Então, tá aqui um bom exemplo de substituição. Segundo aqui, j'ai trouvé le nom du resto. Então, em vez de falar j'ai trouvé le nom du resto, fica le nom. Mais rapidinho. Terceiro exemplo, donne-moi le clé. Donne-moi le clé. Em vez de ser donne-moi le clé, ou desculpa, donne-moi les clés, donne-moi le clé. Continuando, temos aqui outra palavrinha muito comum, que ela é uma contracção, não sei se existe a palavra em português, mas é contraction, a gente fala em francês, de uma palavra francesa, que seria o puis. Tanto para o puis como por e, a gente substitui em vários momentos no Quebec pelo pi, tá? Então vamos ver o exemplo aqui. Seria moi, ou seja, moi et toi. Então, no Quebec, a gente fala moi pitué. Moi pitué. Tá? Próximo exemplo. J'ai mangé, faltando um acento aqui, porque é no passé composé. J'ai mangé, puis j'ai payé. J'ai mangé, puis j'ai payé. Tá? Um outro exemplo aqui também. Aliás, uma exceção. Todas essas formas aqui de construção de frase, ou nesses momentos que você for falar o pi, você não pode nesses momentos, ó. Por exemplo, quando você vai falar noir et blanc, preto e branco, tem que ser o e no meio e não o pi. Não pode ser noir pi blanc, tá? Então é noir et blanc. Aqui, quando você fala em relação a horas, né? Quando você fala, por exemplo, 6h15, você quer dizer 6 horas e 15, 6 e 15. Você não pode falar 6h picard, não. 6h e quart. Mesma coisa para o e-demi. 6h e demi, tá? 6 e meia aqui, 6 e 15 aqui, tá? E aqui também, por exemplo, quando você vai falar no francês um número e 41, 51, 61. Esse e aqui, que liga o 41, você não pode botar pi aqui, tem que ser o e também. Então essas são algumas exceções nas quais você não pode substituir pelo e, pelo pi e tem que deixar o e, tá? Até no Quebec mesmo não se substitui. Uma outra situação aqui muito comum, je suis, eu sou em francês, né? Então je suis, ele devient, ele se torna muitas vezes suis, chu e ch, dependendo da frase. Então, botei 3 exemplos aqui, ó. Je suis rentré. Quer dizer, eu entrei, né? No passado, eu entrei. Então, je suis rentré. Je suis parti. Também, tá? Aqui, toujours là, toujours là, tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Eu voltei, eu entrei, pode ser também, mas eu voltei. Je suis parti, quer dizer, je suis parti, eu fui embora. Je suis toujours là, eu sempre estou lá, eu estou sempre lá, tá? Continuando. Aqui no Quebec eu comentei já no vídeo de ontem, se você não viu, é só dar uma olhadinha na lista de vídeos meus, é o vídeo anterior a esse aqui. Eu comentei um pouco sobre o que quer dizer blonde no Quebec.
que blonde no Quebec pode ser tanto namorada quanto uma mulher loira. Ou um homem. Não, homem loiro? Não sei se é homem também. Enfim, significa loiro também. Então aqui no Quebec, blonde é o equivalente a petit ami e também equivalente, e também como o cheveux, que é o cabelo. Chum seria o correspondente do blonde aqui no Quebec. Aqui o chum, ou chums, né, se for no caso plural, se escreveria com S, mas se fala chum, mesmo sendo no plural. Aí a gente tem quais são os sinônimos na França, o francês standard. Petit ami, ou então a gente pode ter o amant ou concubin. Tudo isso são sinônimos para chum. Aqui no Quebec se usa mais o chum mesmo, tá? O chum ele pode significar tanto namorado, que é o copain, né, também, ou ele também pode significar um amigo, ami. Então, um homem pode falar que, para apresentar alguém, c'est lui, lui il est mon chum, quer dizer, ele é meu amigo, tá? Então, também significa namorado e significa também amigo. Então, o homem pode falar dessas duas formas. Namorado, chum, pode ser óbvio, um homem falando de um homem falando de uma mulher, da mesma forma, tá? E pot também é um sinônimo de chum aqui no Quebec. Então, essas duas palavras são bem quebecois, tá? Você quer dizer chum e pot para falar de um amigo, tá? Uma outra palavrinha também que é muito usada aqui é ici, como o francês standard, quer dizer aqui, né? Ici é aqui. Porém, aqui no Quebec a gente também usa ici, ici, ici. Tem um Tzinho no final mudo, tá? Que também quer dizer aqui. Outras diferenças também bem importantes aqui no Quebec. E isso é bacana decorar porque você vai usar muito, né? Francês standard, vamos colocar mais na França, porque é o que eu sei. Na França você vai falar petit déjeuner para o café da manhã. No Quebec o petit déjeuner é o déjeuner. Déjeuner, tá? Na França, quando você vai almoçar, você vai falar déjeuner, que é o equivalente do café da manhã no Quebec, ó. Só que aqui no Quebec, o almoço, o déjeuner da França é o dîner. Dîner. O dîner, que na França é o jantar, aqui no Quebec vai ser o souper, tá? Então, recapitulando de uma forma mais organizada. Na França, você vai falar petit déjeuner para o café, déjeuner para o almoço, dîner para o jantar. No Quebec, você vai falar déjeuner para o café da manhã, dîner para o almoço, souper para o jantar. Ok? Aí botei alguns exemplos aqui embaixo, ó. T'as pas déjeuné? Você não tomou café? On sort dîner? A gente vai sair para jantar? Chérie, on a un souper ce soir. T'as pas oublié, j'espère? Querida, nós temos um jantar essa noite. Você não esqueceu, eu espero. Eu espero que não, né? Repararam que aqui, quem já tem um pouquinho mais de noção de francês, ou quem já estudou um pouco mais de francês, vai ter reparado que aqui seria o souper ce soir. Souper ce soir. Aqui no Quebec vai ser substituído ce pelo a. Muitas vezes você vai escutar souper à soir e não souper ce soir, tá bom? Vamos lá. Pâté chinois. Pâté chinois é um prato típico do Quebec. É um mets québécois. Mets québécois. Prato típico do Quebec, tá? O pâté chinois, ele é feito de bœuf haché, significa carne, bœuf. Haché, moído, bœuf haché. E também feito de maíz, que é o milho. Só que se fala assim na França. No Quebec você vai escutar muito o steak haché, steak haché, steak porque vem do inglês mesmo, steak. Então, a apropriação aí é uma palavra anglófona. E blé d'Inde, blé d'Inde. Blé d'Inde também significa milho aqui no Quebec, tá? Você vai escutar mais blé d'Inde que maíz, mas você vai ler maíz também. Meu cachorro tá brincando com uma coisinha no chão. Enfim, vamos lá. Dépanneur. Dépanneur.
tá? É um petit magasin aqui no Quebec, tá? Eu não encontrei exatamente dépanneur no francês da França. Se alguém souber e quiser comentar aqui embaixo, no português, no Brasil, a gente teria uma délicatesse, que a gente fala muito, tanto em posto de gasolina quanto delicatesses em geral, dentro de shopping e tal. Aqui a gente tem a dépanneur, que nada mais é do que mini mercadinhos de bairros, tá? Às vezes eles são maiores, menores, enfim. Normalmente eles têm tudo de necessidade que você precisa, mais urgente, ele vai ter dentro do dépanneur, tá bom? Então, dépanneur, aí eu tô aqui dando um exemplo, né? Je m'en vais au dep. Por que eu botei aqui entre parênteses o vais? Porque no francês standard, se você vai aprender pelo francês standard, você vai ver que aqui você colocaria je m'en vais, porque o je é je vais, né? É a primeira pessoa, é o verbo aller, né? Na primeira pessoa do singular. Porém, aqui no Quebec, às vezes o pessoal troca um pouquinho, usa o je m'en vais, usa o va no lugar de vais. O va seria o verbo aller também na segunda pessoa do singular, mas aí há uma trocazinha e às vezes você vai escutar je m'en vais. Mas o certinho, entre aspas, que você vai aprender é je m'en vais e você pode continuar falando je m'en vais tranquilamente. Então, je m'en vais au dep. Dep é uma contração do dépanneur. Se usa muito, você vai escutar muito dep também, além de dépanneur, tá? Uma observação aqui, por exemplo, quando você quer comprar billet de loterie, ou seja, bilhete de loteria no Brasil, esqueci a palavra bilhete agora, mas se quer comprar aí quer jogar, né, na loteria, você vai no dep au coin. Dep au coin. Coin quer dizer na esquina. Então, a dépanneur da esquina, tá? Esse vídeo já está em 11 minutos e 57. Paciência, gente. Fazer um vídeo de 20 minutos, muita coisa? O que vocês acham? Vocês vão responder, vou fazer assim mesmo. Vamos lá. Un maudit. Isso aqui vai ser o último, na verdade. Un maudit é uma expressão que se usa muito e que ela é usada em dois momentos. Ela se diz quando você quer falar énormément. Énormément quer dizer imenso, enorme, muito grande. Então, un maudit, énormément. E aí eu vou dar um exemplo. C'est gros un maudit. C'est gros un maudit. Quer dizer, é grande un maudit. Tá? Maudit, ele seria também uma derivação da palavra maudite, que é maldito, né? Então, é uma expressão muito usada aqui, o un maudit. Então, nesse caso, no enormemente, quando você quer exagerar alguma coisa, engrandecer, e também quando você está irritado, quando você está fâché. Fâché aujourd'hui, fâché. Eu estou bem irritado, tá? Então, aqui uma expressão, uma frase, desculpa. Il est toujours un maudit. Quer dizer, ele está sempre irritado. Aí eu botei aqui entre parênteses o il, porque normalmente você vai ouvir, muitas vezes no Quebec, o i. Então, il est toujours un maudit. Il est toujours un maudit. Né? Então, tanto como fâché quanto énormément. Vou terminar esse vídeo aqui, porque tem muita expressão ainda, mas o vídeo já ficou grande, então espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais, vocês falem. Eu vou fazer mesmo assim, porque eu acho tão bacana ter isso registrado. Eu tenho uma certa dificuldade de achar esse assunto na internet. Eu vejo, eu encontro vários vídeos, são ótimos também, mas eu acho que quanto mais expressões a gente colocar aí na web, né, melhor para quem está vindo para cá, tanto como turista, como para quem vai morar. Vou deixar essa última lista aqui, fazendo uma comparação de pronomes sujeitos, né? Tanto no francês, no quebecois, devant consonne, quer dizer, antes da consoante, devant voyelle, que é antes da vogal, e no francês da França. Então, eu vou deixar aqui bonitinho, se quiser fazer aí um stop, um pause, para copiar, enfim, um print screen, tá? Então, eu vou deixar aí para vocês. Falou? Espero que vocês gostem e até a próxima. Nos vemos aí nesses próximos dias. Mua!